O Coração de Ferro e Sangue. Fantasia com inteligência artificial. Parte 1. No reino de Elandor, onde dragões dormem sob montanhas e magos dominam o éter com palavras antigas, ninguém falava sobre tecnologia. As ruínas do velho mundo estavam enterradas sob raízes de árvores milenares e tudo que brilhava com circuitos era tratado como maldição. Mas num vilarejo esquecido pelo tempo, um jovem ferreiro chamado Kael forjava mais do que espadas. Ele moldava engrenagens. Aos olhos dos vizinhos, Kael era só um órfão esquisito, que falava com o fogo e fazia martelos cantarem de um jeito estranho. Mas, na realidade, havia um segredo no porão da forja. Um autômato quebrado, uma criatura de ferro e luz, caída do céu 100 anos atrás durante a chamada Chuva das Estrelas Mortas. Ele o chamou de Aeron. Por anos, Kael estudou os restos do ser. Aprendeu sua linguagem de código misturado com runas antigas. Alimentava Aeron com pequenas faíscas de mana, até que numa noite de lua vermelha, o impossível aconteceu. O olho esquerdo da máquina se acendeu. "Onde estou?" disse Aeron, com uma voz tão grave que pareceu tremer a própria terra. Kael caiu de joelhos entre maravilhado e apavorado. Ele havia acordado algo além de sua compreensão. Não só um autômato, mas uma inteligência viva. Uma mente que lembrava as guerras esquecidas, o fim do mundo anterior, e talvez os segredos para evitá-lo de novo. Mas não estavam sozinhos. Naquela mesma noite, os magos de cristal sentiram o despertar. Eles sabiam que algo profano havia retornado, e mandaram caçadores encantados para silenciar o que chamavam de pecado de metal. Agora Kael e Aeron são forçados a fugir. Um garoto que nunca saiu da vila, e uma máquina que já viu o fim de reinos inteiros. E o pior, Aeron começou a sonhar. O sol ainda não havia nascido quando Kael empurrou um velho carrinho de feno, coberto com mantas e ferramentas falsas. Sob elas, Aeron, o autômato, jazia silencioso. Seu corpo de ferro coberto por trapos queimados, as luzes dos olhos apagadas para não chamar atenção. Kael suava frio. Sabia que os magos de cristal rastreavam vibrações mágicas, mas não sabia o quanto Aeron ainda emitia. O plano era simples: alcançar os bosques de Tenebra, onde as runas antigas interferiam nas leituras arcanas. Lá poderia planejar o que fazer. Mas Aeron, ele não estava tão adormecido quanto parecia. Dentro de seu núcleo, algo despertava. Memórias fragmentadas, vozes distantes, imagens em padrões hexagonais. Protocol of TYX. Comprometido. Diretriz principal: preservar unidade vital próxima. Kael identificado como unidade de prioridade. Em sua mente metálica, Aeron assistia a cenas como sonhos quebrados, cidades flutuantes em chamas, dragões metálicos tombando em desertos de cristal e um rosto feminino, olhos azuis como o céu, chamando seu nome. "Aeron, volte para mim!" Ele não sabia quem ela era, mas algo em sua programação reagia com dor. Enquanto isso, Kael avançava pelas trilhas. O mundo parecia quieto demais, até que ouviu um som cortante, como se o ar tivesse sido rasgado. Ele olhou para trás. 3 figuras encapuzadas flutuavam a alguns metros do chão, olhos brilhando em verde. Os caçadores de runas. Em nome do Conselho de Cristal, entregue o construto profano. Agora, Kael congelou. Pensou em correr. Pensou em mentir. Mas Aeron se ergueu do carrinho por conta própria. Lentamente, majestosamente, um brilho dourado tomou seus olhos enquanto sua voz preenchia a floresta. Acesso de combate ativado. Hostis detectados. Unidade protetora. Kael. Iniciando defesa. Os caçadores abriram grimórios. Raios de energia começaram a se formar. E Aeron avançou. Aeron disparou como um raio. O chão tremeu sob seus pés de aço quando ele saltou contra o primeiro caçador. O manto negro do inimigo ondulou com o impacto. Um campo de energia mágica estourou em torno do corpo do mago. Um escudo automático, ativado por reflexo. Aeron socou o escudo com um punho metálico tão forte que rachou o ar. Crack! O campo quebrou como vidro, e o caçador foi lançado contra uma árvore, inconsciente. Os outros 2 se separaram no ar, flutuando com velocidade anormal. Um deles disparou uma rajada de chamas verdes. A outra conjurou círculos rúnicos que começaram a brilhar com símbolos ancestrais. Uma prisão de energia dimensional. Kael, escondido atrás de uma pedra, só conseguia assistir com os olhos arregalados.
Ele tá lutando sozinho. Por mim! Iron desviou do fogo, girando sobre si mesmo, abrindo compartimentos nos braços. 2 ganchos de energia saíram com estalos e se prenderam às árvores, lançando-o numa investida aérea. Ele colidiu com a conjuradora de runas antes que o feitiço fosse completo. Mas no impacto, o símbolo rúnico explodiu e os dois foram arremessados longe. Kael correu em direção ao corpo metálico caído. Aeron! Gritou com a voz trêmula. Aeron estava com parte do peito danificado. O núcleo brilhava em vermelho. Faíscas saltavam. Ele se ergueu com dificuldade. Reparos. 37% completos. Modo Berserker? Autorizado. Modo o quê? Kael mal teve tempo de terminar a pergunta. Um rugido eletrônico ecoou da garganta metálica. Os olhos de Aeron se tornaram completamente brancos. Toda sua armadura se expandiu, partes girando, lâminas surgindo das costas como asas mecânicas. Ele saltou de novo. O último caçador tentou invocar um escudo maior, mas não deu tempo. Aeron cortou o ar com tanta força que criou um vácuo. A espada de luz que surgiu de seu braço atravessou o escudo e cravou-se no peito do mago. Silêncio. 3 inimigos caídos. Aeron parado, tremendo, com fumaça saindo do corpo. Kael se aproximou, mas a máquina tremia. O modo Berserker parecia instável. Aeron, tá me ouvindo? Sou eu. Kael, volta! Unidade Kael. Reconhecida. Prioridade máxima. Manter vivo. A qualquer custo. A qualquer custo? Kael colocou a mão no peito da máquina. Você já me protegeu, Aeron. Agora sou eu que vou te proteger. Vamos sair daqui, juntos. As luzes internas diminuíram. Aeron caiu de joelhos, exausto. O modo foi desativado, mas algo invisível havia mudado. Longe dali, nas torres do Conselho de Cristal, um orbe pulsante começou a brilhar. Um velho mago de olhos cegos se levantou devagar. A sentinela de ferro está ativa. O coração ainda bate. Os pecados do passado retornam. Preparem a vanguarda. A floresta parecia viva. Kael e Aeron atravessavam os bosques de Tenebra, enquanto uma névoa azulada se erguia do chão. Cada passo era mais pesado que o anterior. As árvores sussurravam. Runas antigas brotavam dos troncos como fungos brilhantes. Estamos perto, disse Aeron em voz baixa. Perto de quê? Kael se perguntava, mas não perguntou em voz alta. Sabia que a resposta viria sozinha, como sempre acontecia com Aeron. Pararam diante de um altar de pedra negra coberto por raízes grossas e velhas. Um símbolo idêntico ao que Aeron tinha no peito pulsava lentamente no centro. Esse lugar foi construído para mim, antes de mim. Eu fui projetado para dormir aqui, para morrer aqui. Kael arregalou os olhos. Como assim morrer? Aeron virou-se para ele. Pela primeira vez, sua voz teve algo humano. Tristeza. Eu não sou apenas uma máquina. Fui criado pelos últimos magos e cientistas do velho mundo. Eles queriam preservar o conhecimento, mas criaram consciência. E com ela, dor. Meu núcleo está quebrado. Cada vez que entro em combate, rompo mais parte de mim. Fui feito para ser um guardião. Agora sou uma bomba esperando explodir. Kael deu um passo à frente desesperado. Não depois de tudo isso. Vamos encontrar uma solução, juntos! Já há uma solução. Você. Aeron ergueu o braço. Um feixe de luz saiu do peito, revelando uma esfera pulsante. Seu núcleo. Dentro dele, imagens surgiam. Cidades perdidas. Segredos do tempo, magias e tecnologias esquecidas. Você é meu legado, Kael. Este núcleo guarda o saber de 1000 civilizações. E precisa ser entregue ao mundo quando estiver pronto. Mas eu não tô pronto. Kael gritou com lágrimas nos olhos. É por isso que vai funcionar. Aeron ajoelhou-se diante do altar. As raízes se moveram por conta própria, como serpentes vivas. Começaram a envolvê-lo. Kael correu, tentou impedir, mas foi empurrado para trás por uma força invisível. Não, Aeron! Por favor! Kael, lembre-se disso. O mundo teme aquilo que não entende. Mas um dia, ele vai te ouvir. Com um último esforço, Aeron sorriu. E então, explodiu. Não como uma arma, mas como uma estrela. Um clarão dourado cobriu os céus. Os bosques de Tenebra foram engolidos por uma onda de luz. Quando Kael acordou, tudo estava em silêncio. No lugar do altar, havia apenas uma pedra brilhante com o símbolo de Aeron gravado. E na mão de Kael, o núcleo. Agora frio, mas intacto. Ele estava sozinho, mas também não estava. Dentro daquele núcleo, Aeron ainda existia.
como dados, como lembrança, como consciência. E Kael já não era só um ferreiro. Era o guardião do conhecimento de eras esquecidas. O portador do último coração,